segundo aquilo que Deus deu para ele. Porque às vezes até toleramos o irmão, mas não suportamos o que o Senhor faz nele. Quantas perseguições na história da igreja, no cristianismo, na cristandade, porque Deus estava fazendo alguma coisa, estava passando para a igreja algo que é de Deus, por exemplo, justificação pela fé. E quanta gente dizia ser cristã lutando contra a justificação pela fé. Você vai ler os artigos do Concílio de Trento e diz que se alguém disse, como Paulo disse, isso como Paulo disse, ele não escreve. Eu somente digo. Se alguém disse que é justificado somente pela fé, sem a obra da lei, seja anatema. Assim fala o Concílio de Trento. Está chamando de anatema o ensino de Paulo em Gálatas, em Romanos. Imagina isso. Imagina isso. Calvino teve que responder. O Antídoto é o nome daquele livro onde Calvino vai respondendo durante 18 anos os decretos de Trento. O Antídoto é o livro dele. Terrível. Então, amados, plenitude é Cristo total. Todo o que é dele, em todos os que são dele, e todos os que são dele funcionando a plenitude. Aí você tem Deus em Cristo na igreja. A plenitude daquele que tudo enche em tudo. O corpo de Cristo. Essa é a igreja. O corpo é a igreja é o corpo. Esses são nossos irmãos. Dessa igreja é que todos os filhos somos membros. E essa realidade espiritual é a que tem que prevalecer na nova criação por acima de qualquer outra realidade que está na área da velha criação. Agora, no próximo capítulo, então, ele vai falar tudo a provisão de Deus que se contém na igreja. E ele começa assim no capítulo 2. Ele vos deu vida. O tradutor começa aqui porque esta frase no grego é um pouco difícil de traduzir. Reina Valera também começou por esta frase, ele vos deu vida. Essa frase no grego está lá de trás, está perto do verso 4. Mas para organizar a ideia, passaram para o começo. E é válido. Eles transcreveram e traduziram a ideia bem. Só a ordem ficou um pouco em grego diferente que em espanhol. Ficou em espanhol, em português e em espanhol diferente que em grego. Mas a ideia ficou. Então não temos problema em começar por aqui. Aleluia. Eu gosto muito quando encontro esses verbos aí. Deus. Verbo dar, conceder. Que verbos gostosos, não é, irmão? Gosto mais que comprar, também aparece de vez em quando. Ah, Deus, que versos. Inspirados também. Bom, mas aqui está a parte mais fácil. Ele vos deu vida. E aqui esta vida, vida só é. Vida divina. É vida diferente daquela que Deus deu a Adão. Quando Deus soprou nas narinas de Adão. Neshama Hajim, no hebraico. Ele deu vida ao corpo de Adão e à alma de Adão. Mas seu espírito tinha existência, mas estava capacitado para comer da árvore da vida e poder receber nele não somente vida humana criada, sino receber em seu ser a vida divina através da árvore, do fruto da árvore da vida. O homem, ainda antes da queda, era um homem natural e neutral, que também precisava comer da vida divina para não ficar somente natural. E ele não comeu. E depois, por causa da sua decisão de agir independente de Deus, lhe foi proibido comer da vida até um sacrifício de Cristo por nós, para voltar a nos dar vida na base da obra dele,
da sua morte por nós, nossa morte com Ele, ressurreição dele, nossa ressurreição nele. E vencendo nele, então agora podemos comer da vida de novo. Deus quer que a sua própria vida seja o alimento do homem no espírito. Porque o homem não somente é corpo. O corpo pode comer banana, laranja, tangerina, maçã, pera, mas nosso espírito precisa uma árvore melhor. E o alimento para o espírito do homem é o fruto da árvore da vida. E a vida divina, a vida só é, quando você vê no Apocalipse que Deus promete aos vencedores dar a comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso, essa árvore da vida, vida só é, vida de Deus, vida divina. Então, quando o homem come de Cristo, já não tem somente vida humana, e não tem somente espírito humano, mas o Espírito Divino entrou no Espírito humano e se fez um só Espírito. Agora ele tem novo Espírito. Agora ele renasceu e nasceu de Deus, já não só do homem. Agora tem vida divina, natureza divina. Nessa vida tem justiça, santidade e perfeição. E se ele anda em Cristo, essa vida não pode pecar. É uma vida perfeita e você não vai precisar pecar enquanto você viva pela fé na provisão que você tem na vida divina em espírito. Não é necessário pecar. Se você vive em espírito, não vai pecar. O novo homem que nasce de Deus não pode pecar. Se você anda na carne, se aquele que destruiu você levanta de novo, como Paulo fala em Gálatas, você se faz transgressor. Mas você não tem porquê viver na carne. Pode viver no Espírito. Aí você está livre. Aí você é novo, você é perfeito. Você está completo em Cristo. Não precisa ter experiência do pecado. Mas se tem, é porque você se soltou da graça e passou a viver por si mesmo, na carne, na sua naturalidade. Tem que pedir perdão, se arrepender, voltar para o Senhor e viver na realidade que é em Cristo. Então aqui ele começa a falar da provisão. Primeiro nos deu vida, aleluia. Essa vida, vida de Deus, não a vida biológica. Não é a vida natural, é uma vida sobrenatural, é a própria vida eterna de Deus, que não tem começo nem fim. Essa é a vida aqui. Quando nos deu esta vida? Estando nós mortos, porque ninguém pode se ressuscitar por si só para merecer receber vida. Não estávamos mortos, mas Ele chamou e os que ouviram, e ouviram porque Ele falou, porque ninguém pode ouvir um morto como vai ouvir. Mas Ele faz subir quando Ele fala, ainda os mortos. Diz, vem a hora que aqueles que ouçam a voz do Filho de Deus, todo aquele que escute a sua voz, viverá. E Lázaro estava morto, e Ele falou, Lázaro, pegou ele da morte e trouxe ele, sai fora. E eu sei que Ele tem feito com cada um de nós. Estávamos mortos, mas Ele veio nos dar vida, nos dar. Amados, a graça de Deus é isso. A graça de Deus é um presente que ninguém nunca vai poder pagar. Ainda que você agora em Cristo seja capacitado pela graça para fazer boas obras, você nunca pode pensar que com aquelas boas obras que você faz como expressão natural de novo nascimento vão ser para pagar. Você não vai poder nunca pagar. O que nós recebemos é porque de outra maneira estaríamos para sempre mortos. Se recebemos, é um presente. A dádiva de Deus, a dádiva, um presente, é vida eterna. Nos deu seu Filho, dádiva de vida eterna, dom do Espírito, o dom da justiça,
Fala dom da justiça, dom do Espírito, dádiva que é vida eterna, nos deu o seu Filho, nos deu vida. Tudo é dado. Ninguém merecia. Ninguém pode dizer, Senhor, eu mereci e por isso me deu. Ninguém merecia. O que nós merecíamos, tudo será morte. E por isso ele teve que morrer por nós, e nós temos e tivemos que morrer com ele. E ele ressuscitou e nos deu vida. Agora, essa vida é Cristo em nós. É um presente. Essa vida foi um presente que Deus não vai tirar. Porque senão não seria um presente. Se Ele vai tirar essa vida, não é um presente. É um préstamo. Mas préstamo, aluguel, hipoteca é uma coisa. Dádiva é outra coisa. Então, a salvação não é nem nunca será pelas obras. A salvação é um dom de Deus. Claro que produz obras como efeito. Não é a base da salvação. É um presente. E porque Ele deu esse presente. E só pela fé se recebe esse presente. E a fé se recebe pelo ouvir a palavra. E ele veio do céu e falou a palavra. E enviou para que fosse falado, para ouvir. E pelo ouvir da palavra, a palavra gera fé. A fé é um dom de Deus que vem a nós através do falar de Deus, a sua palavra. Quando Deus fala, Ele faz ouvir os mortos. Nenhum outro falar pode fazer ouvir os mortos. Nós podemos falar, gritar para o morto, não vou ouvir nada. Mas o Senhor tem a capacidade de falar e fazer ouvir os mortos e ressuscitar os mortos. Porque é falar de Deus, do Filho de Deus. Vem a hora que aqueles que escutem a voz do Filho de Deus viverão. E ainda vem uma hora que ainda os pecadores, depois do milênio, vão ressuscitar pela voz do Filho de Deus para ser julgados nos próprios corpos nos quais pecaram. Não só os salvos vão viver e vivemos. Os perdidos também vão ressuscitar em seus corpos em que pecaram para ser julgados pelo poder da palavra de Deus. Vem a hora em que alguns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar pela palavra de Deus para a condenação, para responder por seus fatos e por si mesmos. Nos deu vida estando vos mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Paulo fala assim, outrora, não pode ser agora também. Se estamos em Cristo em vida, é outrora. Andivestes em delitos e pecados outrora, não agora. Se você está em Cristo, é impossível você pecar em Cristo. Você vai pecar se está na carne. Nunca vai pecar se está em Cristo. Outrora. Segundo o curso deste mundo. Ou seja, que este mundo tem um curso. E esse curso é, diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua, o energiza, diz o grego, os filhos da desobediência. Ou seja, que este mundo está cheio de filhos de desobediência, nos quais opera o príncipe da potestade do ar. O diabo estava no céu, mas foi expulso e veio para a atmosfera da terra. E depois vai cair aqui. Por enquanto ele pode estar no ar, nessas regiões celestes de mais para baixo. Mas depois vai cair para cá, daqui a pouquinho, vem para a terra. Vai ser uma bagunça terrível. Ele e os demônios dele, os anjos que são dele. Depois vai para baixo, para o abismo 1000 anos. E depois vai para o lago de fogo. Ele vai
vai indo, caindo, caindo, vai sendo reduzido. Daquela imensidade na presença de Deus, foi reduzido para os ares. E daí vai ser reduzido para a terra. E depois reduzido no abismo. E então, depois de um respiro só para provar porque merece o lago de fogo já, então vai ter um tempinho. E então, definitivamente, para sempre, reduzido a Geena, o lago de fogo, que é a morte segunda. Esse é o príncipe da potestade, por enquanto, do ar. Por isso, quando Deus falou para Adão, você, Adão, você vai senhorear sobre a terra, por onde andava a serpente. Você, Adão, vai senhorear nas aves. Não é o príncipe do ar que vai senhorear nas aves. Você, Adão, nas águas. Não há Abaddon, não há Apolion. Você, Adão, vai senhorear aí. Desde que o homem foi feito em vistas do inimigo que existia, para ser usado por Deus, para submeter a terra, recuperar a terra para Deus. Mas o inimigo comprou polícia. Mas agora vem Cristo e soluciona o problema. Mas Israel foi destinado a entrar em Canaã. Canaã tinha gigantes. Mas Deus não deu a esses gigantes a terra. Não fique tremendo, não fique apavorado, não. Você vai possuir Canaã. Os demais ficaram como? Mas lá tem gigantes. Não, falou Josué, Caleb. Conosco está Yahvé. Mais podemos nós do que eles. Porque Israel foi destinado a tomar posse da terra. Ainda que nessa terra operavam gigantes. Mas os gigantes já tinham chegado ao colmo. Deus falou para Abraão, Abraão, espera um pouquinho, tua descendência vai ficar 400 anos, porque ainda não chegou ao colmo, a maldade do amorreu. Então Deus esperou que eles chegassem ao colmo da maldade. Então julgou eles usando Israel. Agora o Senhor julgou o diabo e entregou a sua vitória à igreja, para que a igreja aplique essa vitória dela ao inimigo. Quando o homem foi criado, já estava o inimigo. Por isso falou, não vai comer desta árvore, vai cuidar o jardim. Mas de que vai cuidar? Vai cuidar dos espinhos? Não tem espinhos ainda. De que vai cuidar? Daquele que logrou entrada através da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e de Eva e de Adão. Mas era o homem que tinha que reinar no espaço onde estava o inimigo. E a igreja está aqui agora na terra do inimigo, que é o mundo. E a igreja está tomando gente do inimigo, está convertendo inimigos em amigos. Começou com 12, com 70, 120, e encheram Jerusalém, foram tomando Judeia, foram tomando Samaria, agora estão tomando Londrina através de vocês. Continua o trabalho, continua. Os gigantes têm que fugir, porque o Senhor chegou. E vocês estão em seu nome, como seu corpo. E assim como tudo foi colocado debaixo dele, então em seu nome, em breve também Satanás será colocado debaixo de vossos pés, porque já está debaixo dos pés de Cristo e você está crescendo em Cristo, amadurecendo nele. Ele se está formando em você para expressar a sua perfeita vitória. Na igreja, no corpo, e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Há promessas que são para a igreja. Se você quer andar isolado na vida natural, é como aquela ovelhinha que está longe, o tigre vai pegar ela. Mas ele não pode ir contra a igreja. Você tem que estar sempre no corpo, em Cristo,
em espírito e como o corpo. Aí ele não tem nada que fazer. Aí, o lugar certo para estar, escondidos em Cristo e representando todos juntos ao Senhor como corpo. Esse é o lugar. Então diz aqui, entre os quais, entre aqueles filhos de desobediência, também todos nós andamos outrora. Outra vez outrora, outrora. Outra vez outrora. Verso 2, outrora. Verso 3, outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, você viu? É por herança natural, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas escuta aqui, éramos outrora, não agora, outrora, agora somos filhos, as coisas velhas passaram, em Cristo, todas são feitas novas em Cristo, no Espírito. Então diz aqui, mas Deus, aleluia, mas Deus, que maravilha, problema grande, imagine, todos por natureza filhos de ira, mas Deus, aleluia, esse é o pero de Deus, o pero que colocou Deus, pero, mas, sentido, mais Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, como falou, de tal maneira amou, nos deu seu Filho, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, quando Ele ressuscitou Cristo como nossa vida. Ressuscitou Cristo para nós, para se convertir Ele em nossa vida. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, note, isso foi num momento que aconteceu com Ele, aconteceu conosco. Juntamente com Ele nos ressuscitou, porque a nossa ressurreição é Ele. Quando nós recebemos a Ele, recebemos nossa ressurreição, que é Ele. E disse, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos fez assentar, Ele nos fez. Ou seja, que agora, amados, agora nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, porque Ele nos fez assentar, porque Ele é nossa vida. Ele conseguiu tudo isso, e seu Espírito é um com o nosso Espírito. Nós estamos misturados com Ele como se fosse um café com leite. O café e o leite viraram café com leite, já não podem separar. Cristo está em você está em Cristo. E Ele ressuscitou, porque Ele morreu, você também morreu, você também ressuscitou. Ele ascendeu, você também, porque Ele é a sua vida. Você está escondido com Ele em Deus. É o único lugar seguro que temos. Temos que permanecer nesta fé, nesta confiança, e quando venha o dia mau, e venham os dardos de fogo do maligno, para colocar pensamentos ruins, que não são teus, mas ele vai querer, o inimigo, fazer pensar que são teus pensamentos. Ele vai lançar pensamentos de loucura, de suicídio, de confusão, mas é ele, não é você, é ele. Vai querer atacar seus nervos, que vai querer sufocar o seu espírito, mas maior é aquele que está em você, e você está escondido com Cristo em Deus, morto e livre, novo, ressuscitado e sentado. E aí você tem que permanecer sempre. E Ele já fez isso. Você não precisa fazer. Ele já fez. Ele já sentou você. Você já passou pela morte, passou pela ressurreição, passou pela ascensão, porque a sua vida é Cristo. E você é um só Espírito com Ele. Sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus. Podemos fazer festa. Estamos de festa com Jesus.
Agora virei pentecostal. Glória a Deus. Amém. Então disse aqui, Senhor meu Deus. E tudo isto fez, verso 7, para mostrar nos ciclos vindouros, porque tudo isto vai ser plenamente expresso quando sejamos glorificados. Já fomos glorificados em Cristo, mas essa glorificação vai aparecer quando Cristo, nossa vida, se manifestar na sua vinda. Nós, que temos a Ele por vida, seremos manifestados também com Ele em glória, diz Colossenses. Então aí, nos séculos vindouros, vai se manifestar. Mas agora nós estamos tendo as arras, ou seja, o penhor, o antecipo, que é o Espírito. E também desfrutamos dos poderes do século vindouro. Pela fé, o Senhor pode fazer milagres entre nós. Isso é normal para Ele. Se você pode confiar, você pode pedir e crer e receber. Tudo que pedires no meu nome, crendo, recebereis. Isso é os poderes do século vindouro, antecipados um pouquinho por enquanto, porque agora temos o penhor da nossa herança, que é o Espírito. Mas o Espírito vai passar tudo aquilo que Cristo conseguiu no momento da sua vinda. Então aí na vinda, tudo que o Espírito já tem aí para passar para nós, Ele vai passando cada vez que vamos precisando, ao longo de nossa vida, Ele vai passando tudo, vai chegar um momento em que vai passar a glória a nossos corpos mortais também. E seremos ressuscitados com corpos gloriosos, semelhantes aos dele, porque nossa cidadania é com Ele. Amém? Então, fala para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Tudo é graça, desde o começo até o fim. É graça. Em bondade para conosco, tudo é aí, só aí. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. A palavra fala assim, sois salvos. Também fala, nós estamos ocupando de nossa salvação. Também fala, sereis salvos. Salvação que será manifestada na nossa vinda. A Bíblia fala de uma salvação provista, completa agora no Espírito. Fala de uma salvação que está sendo aplicada à nossa alma. E fala de uma salvação que aparecerá em nosso corpo. Já tudo foi conseguido por Cristo. Mas vai sendo administrada primeiro ao nosso espírito, no momento que recebemos a vida do Senhor. No novo nascimento. Diz que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquela fé de confiança, aquela fé espiritual, aquela fé que é do próprio Filho, é nascido de Deus. É aquele que recebe a Cristo, se identifica com Ele, é morto com Ele, ressurreto com Ele, vive nele. Isso acontece em nosso espírito. E essa é regeneração. Mas há outra coisa que acontece com nossa alma, que se chama renovação. E a renovação é a aplicação de toda aquela provisão que temos agora em Cristo na prática de nossa vida diária enquanto estamos na terra. Então diz, com paciência, disse Jesus, ganhareis vossas almas. Ou seja, vossas almas já não vão agir independente, senão vão ser ajudadas, supridas, corrigidas, encaminadas, transformadas por meu Espírito. Esse trabalho em nossas almas é a renovação, que é a salvação também de nossas almas, porque já somos salvos em Espírito, mas ainda nosso corpo precisa ser transformado e também nossa alma precisa ser renovada. Porque já temos o Senhor no Espírito, mas agora temos que andar no Espírito. E na medida que andamos no Espírito, nossa alma vai sendo saturada da provisão.
nos vamos submetendo a Ele. Antes agíamos por nós mesmos, então agora não. Agora nosso homem interior sempre será fortalecido e nosso homem exterior sempre será disciplinado para se amoldar ao interior. Porque Deus quer ir por aqui, eu quero ir por lá, venha para cá, venha para cá. Os pensamentos de Deus são puros, mas os da minha mente não querem ser. E vão para lá, venha para cá, Senhor, não pense isso, não senta isso, não se namore da vizinha. Venha para cá. O Espírito somete tudo. Ele somete, porque ele já fez. Então, na prática, isso vai aparecendo. E a sua alma vai sendo saturada e ganhada. Por isso Jesus falou da salvação da alma com umas palavras estranhas. Quando nós ouvimos salvação da alma como se fosse não ir para o inferno para sempre, não compreendemos o que Jesus falou. Jesus falou, aquele que perde a sua alma, a vida da sua alma, a ganhará para a vida eterna. E aquele que ganhar a vida da sua alma, a perderá. Está falando isso, daquela aplicação da vida em nossa alma. Se você está morto com Cristo e você aplica essa morte à sua vida diária, então você está perdendo a vida natural da sua alma e sua alma está sendo ganhada em Cristo, está sendo renovada. Então, quando fala desse processo da alma, diz assim, que temos que nos ocupar de nossa salvação com tremor e temblor. Quando fala da vida eterna, diz que já sois salvos, já temos salvação. João disse, 1 de João capítulo 5, vocês que creem no Filho de Deus, para que saibais, porque às vezes nós não sabemos o que temos. Temos sim, porque cremos. E Ele entrou e nos deu. Mas temos que ir crescendo no conhecimento do que temos. Então diz assim, vos escrevo para que saibais que tens, não que vais ter, que tens agora, já tens vida eterna. E para que creais, tem que continuar crendo. Porque tem irmãos que foram perdoados, que nasceram de novo e às vezes não têm a certeza de ter vida eterna. Mas ao mesmo tempo que fala de que já temos vida eterna, Paulo também escreve para Timóteo, Timóteo já tinha vida eterna, mas você precisa tomar posse da vida eterna. E tem outro aspecto da vida eterna. Uma coisa é a vida eterna provista, e outra coisa é a vida eterna usufruída, desfrutada. A vida eterna é um presente que todos os filhos temos. Mas será que vivemos em função dessa vida ou vivemos só em nossa naturalidade? Deus falou para Josué, Josué, vos dou a terra, mas você tem que pôr o pé. Você tem que crer, pôr o pé e agir em nome do Senhor. Então, temos vida. Ele que tem a Cristo, que tem o testemunho de Deus, tem a vida. Porque a vida está em Cristo. Mas se tem a vida, então tem que viver por essa vida. Tem que comprovar, desfrutar tudo que foi provisto nessa vida. Então agora você tem que tomar posse da vida. E Jesus falou, se você quer entrar na vida, vende tudo que tem e me siga. Parece estranha essa palavra de Jesus. O irmão Washmani falava que às vezes é mais fácil de interpretar Apocalipse que Mateus. Se queres entrar na vida, vende tudo e me sigues. Parece que não é protestante o Senhor Jesus. Parece que não leu Lutero. Mas que está certo o Senhor diz, Ele não está negando a outra parte, é que está falando do outro aspecto. Ele nos deu vida, Ele disse assim,
aquele que escuta a minha palavra, que crê, passou de morte à vida. Já não vai perecer. Tem vida eterna. E eu vou ressuscitar no dia postreiro. Esse é Cristo como nossa vida. É a vida dele entrando em nós. A parte nossa agora é nós entrar a tomar posse de tudo do que nos foi dado. Nós colocar o pé na terra que nos deu. Vos dou a terra, mas você tem que colocar o pé. Ah, Senhor, então estou vivo? Está vivo? Então posso agir como vivo? Pode? Então, bom, coloco o meu pé. Em nome do Senhor Jesus. Vou agindo em novidade de vida, vou andando. Primeiro ele me assenta em lugares celestiais. Agora fiquei num trono que tem rodas. Agora posso andar em Cristo. Andar, nem? Essas frases são estranhas, não? Isso de ganhar, perdendo. Diz que tem que perder a alma para ganhar. Que isso, Senhor? Que tem que perder a alma para salvar ela e aproveitar ela para a vida eterna? Sim. Você já tem vida eterna, você já é salvo no Espírito. Mas, ao mesmo tempo, essa salvação vai sendo aplicada durante toda a vida a nossa alma e ainda vivificando nosso corpo mortal. E um dia, a mesma vida vai modificar estes corpos, vai revestir de imortalidade. E agora fala em futuro, será salvo. A salvação que se vos trazerá na vinda dele. Pedro fala de uma salvação que vai ser nos dada. Mas já não somos salvos, claro, somos salvos. Em espírito somos salvos. Temos vida nova, somos novas criaturas, nascimos de novo. Nascimos na justiça, santidade da verdade, somos filhos de Deus, temos natureza divina. Ah, muito bem, filho, então tem que andar assim agora. Assim, no poder do Espírito, tem que submeter, ganhar a sua alma com paciência. Com paciência ganhareis as vossas almas. Isso é a renovação, é a aplicação de aquilo que recebimos andando em Espírito. E ainda vamos conhecendo os poderes do século vindouro, neste século. Ainda nossos corpos mortais cansados são renovados. Mas ainda falta mais. Este corpo não é ainda o nosso corpo definitivo. Se nos trará salvação para o nosso corpo quando ele vem. Essa salvação já está nele. Já o Espírito tem dentro. Mas o momento de aplicar será quando Cristo, que é a nossa vida, seja manifestado em glória. Nós também seremos manifestados com Ele e le veremos como Ele é, porque seremos semelhantes a Ele, tendo um corpo de glória, um corpo glorificado como aquele que é dele. E tudo isso já foi conseguido nele. E o Espírito Santo está ministrando a nós. Primeiro veio com tudo e agora vai passando. Na medida que você vai crendo, vai usufruindo. Então, precisamos usufruir pela fé de tudo que nos foi dado. E para isso estamos ainda na terra. Para fazer com Ele o que Ele tem preparado e responder na fé, contando com Ele, nos apresentando como vivos e apresentando nossos membros como instrumentos de justiça, porque não estamos debaixo da lei, sino da graça. Então, ele disse aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. A origem não é obras, é do dom. Para que ninguém se glorie. Você se origina em você as coisas, você vai se gloriar. Mas você não pode fazer nada se Ele não dá para você. Bom, agora já deu. Então agora que vamos fazer? Ah, vem verso 10. Verso 10 está no mesmo capítulo. É o seguinte verso. Não por obras. É dom de Deus. Mas agora diz, pois quer dizer acima deste fundamento, acima do que Ele nos deu, pois
somos, olha o que somos agora, feitura dele. A palavra no grego é poema, uma obra maestra de Deus. Somos agora feitura dele, poema dele, criados, essa nova criação, que não é de homem, não é de carne, não é de sangue, é de Deus. Criados, a nova criação, criados em Cristo Jesus, para este lugar das boas obras. Criados para boas obras. Quais? As quais Deus de antemano preparou. Você não fique com febre, preocupado, agora o que eu vou fazer? Vou ter que fazer isso para não ir para o inferno. Não. Ele preparou tudo. Assim como preparou para o seu próprio filho. Diz que o pai ama o filho e lhe mostra as coisas que o pai faz, para que o filho faça as mesmas coisas igualmente. Ou seja, que o filho faça com o pai as obras do pai em nome do pai. E do mesmo jeito, diz, assim como eu vivo pelo pai, aquele que me come, aquele viverá por mim. Nós vivemos por Cristo da mesma maneira que Cristo viveu por seu Pai. Agora, o Pai de Cristo é nosso Pai, e o Pai e Cristo moram em nós pelo Espírito, e nós podemos ver o que Ele faz. Ele nos ama como ama o Filho, e mostra ao Filho o que Ele está fazendo. E Ele mostra para você o que preparou para você, o que você tem que fazer. Ele mostra e Ele ajuda. As obras são dele, são por ele, realizadas em união com ele, com a ajuda dele, e são para ele. Essas são as obras da nova criação. As obras da nova criação são, primeiro, crer nele, e então se assentar e andar em seu nome, naquilo que ele preparou. Mardoqueu falou para Esther: Esther, para esta hora você está aí. Você que tem que fazer isto agora. Eu sim, você. E assim chega a hora de cada um, chega a nossa hora. Agora sou eu que tenho que limpar o banheiro. Alguém tem que limpar o banheiro. E às vezes sou eu que tenho que limpar o banheiro. Deus preparou que eu fosse. Às vezes as irmãs têm que lavar os pratos, mas às vezes sou eu que tenho que lavar os pratos. A panela. Não para ser salvo. Não, sou salvo, mas Ele quer expressar essa vida que me deu nesses pequenos detalhes. Pode ser pregando, pode ser lavando o banheiro, não há diferença nenhuma. Cristo aqui, o mesmo Cristo. Uno pensa, pregar é mais bonito, lavar o banheiro, mas você vê quando Deus está falando, Romanos 12, do serviço do corpo de Cristo, vem misturando tudo. Profecia, com serviço, com exortação, com misericórdia, tudo misturado. Nós colocaríamos, profecia, ensino, pregação, aqui. Lá embaixo, serviço, obras de misericórdia, mas não, vem tudo misturado. Para boas obras que Ele preparou de antemão para nós fazer. Temos que evangelizar, temos que edificar, temos que dar amor, temos que trabalhar, não para ser salvos. E porque Ele nos fez salvos. Já somos novas criaturas e como novas criaturas temos uma função. Não são do mundo já, mas eu enviei vocês ao mundo. E agora somos uma colônia extraterrestre no mundo. E não somos celestiais. Nós nascemos do alto. Nós estamos invadindo o mundo. Nós somos os ET, nascidos de Deus. Então disse, portanto, uma vez o irmão Martin Lloyd-Jones, ele fez na Catedral de Westminster, lá em Londres, na Inglaterra, ele fez uma exposição de Efésios que durou muito tempo. Hoje em dia,
português, são 8 volumes, assim de grossos cada um, só falando de fezes. Só esta palavra, portanto, só é um capítulo. Um capítulo, só esta palavra. Portanto. Portanto. Se tudo isso foi dado, se tudo isso foi semeado, portanto, tem que produzir. É normal que venha uma colheita depois da semeadura. Portanto, lembrai-vos de que outrora, não agora, outrora, vós, gentios na carne, agora em Cristo já não há gentios, nem judeus, nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem bárbaro, nem escita. Amados, a cruz terminou com todas as diferenças de raça,